Hoje, nós vamos revisar o preço justo e a evolução da tese de 3 empresas que eu analisei há mais de um ano aqui no canal: o Banco ABC Brasil, a Cosan e a Magalu. No dia 7 de março de 2023, eu postava o vídeo do Banco ABC, onde as estimativas mais conservadoras para o seu preço justo se encontravam ali entre 20 e 22 reais. Desde o vídeo a gente chegou a cair mais uns 12% no próximo mês e pouquinho, mas logo nos recuperamos, fomos subindo e batemos uma alta de até 57% para quem comprou lá na época. De forma que mesmo com a queda que a gente viu, depois a gente continuou segurando uma alta de 25% e já voltamos a subir, carregando aqui uma alta de 43 quase por cento desde o lançamento do vídeo. E isso num banco que pagou um bom dividendo em 2023 e 2024 já está pagando também. Nos últimos 12 meses pagou aqui 1,52, que no preço atual são 6,78% de dividend yield, mas em relação ao preço da época estaria mais aqui para uns 8,5%. Então um ótimo retorno nesse ativo desde então, enquanto no lado da tese não houveram grandes mudanças. Eles seguem expandindo os caminhos alternativos de crescimento, deram início a uma corretora, mas ainda com um app para pessoa física bem limitado, então a tese do banco segue bem similar ao que era na época que eu lancei o vídeo. Seguem crescendo o seu lucro líquido, seguem crescendo o seu patrimônio líquido, expandiram sua basileia, se tornaram até mais seguros, vindo aqui para os 16,6%. O retorno sobre a média do patrimônio líquido caiu um pouquinho, nos 15,1%, mas ainda saudável. Que a gente vê a evolução do seu lucro líquido, apesar de uma pequena queda desse trimestre atual em relação ao quarto de 2023, ainda um patamar bem satisfatório e um bom crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2023. A diversificação da sua carteira de crédito segue bem diversificada. A maior parte da sua carteira, as 3 principais aqui, com boas análises de crédito. A inadimplência a gente viu disparar, até porque eles tinham exposição a americanas. Mas olhando o total, mesmo nesse pico do segmento Corporate Investment Banking, o total ficou aqui em 1,1% de inadimplência, então bem controlada. Se quiser saber mais do banco, pode ir lá no vídeo original para entender um pouco mais dos seus detalhes, das suas características principais. Mas só para atualizar o preço justo do ativo, vindo aqui direto para o método de Gordon, com uma taxa de crescimento de 3,5% para esses dividendos e 10% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo de R$ 25. Acho que a gente tem que ter um conservadorismo. Vamos olhar aqui também o método de desconto de fluxo de dividendos, colocar 3% de crescimento para esses dividendos e 2% de crescimento perpétuo, com 8% de desconto perpétuo. E aqui sim a gente chega num preço justo mais razoável para ele, R$ 22,51, que é praticamente o seu preço atual, R$ 22,50. Então nesse momento a gente não tem mais nenhuma margem de segurança como a gente tinha lá no lançamento do vídeo. Foi um ótimo investimento até então. Para quem quer entrar agora, não está super caro, porque está no seu preço justo, mas também não está com aquela margem de segurança que a gente gosta, que o investidor de longo prazo geralmente preza. Então não acho que está o melhor momento de compra agora. Mas para quem já entrou na tese, não tem por que sair, o banco segue redondinho. Tá gostando do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação. E também é por lá que você garante acesso liberado a todas as funções do nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. No dia 21 de março, eu lancei o vídeo da Cosan, até hoje um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Nessa, os métodos mais conservadores estimavam o preço justo ali para os R$ 10. Porém, dado todo o potencial de crescimento da Cosan, dei mais ênfase aos valuations mais perto dos R$ 19. Desde então, a gente vê a empresa seguindo a sua tese, a expansão crescendo, novas frentes aqui a partir da Moove, a Compass também com uma nova empreitada e consolidando o negócio deles de gestão de terras agrícolas aqui numa nova empresa, a Radar. Apesar disso, no primeiro trimestre de 2024, um prejuízo de 192 milhões, o que, se a gente comparar com o primeiro trimestre de 2023, é até uma melhora, já que a gente tinha tido um prejuízo de 904. A dívida líquida da empresa segue gigante, até porque essa é uma empresa que é uma holding bem ativa, que busca gerir de fato as empresas que
dela participam e a maioria das suas empresas em plena expansão. Então é uma empresa, sim, que opera com uma dívida bem alta, mas quando a gente olha o EBITDA ajustado das empresas que ela controla, todas muito bem, a Rumo mostrando um crescimento enorme do primeiro trimestre de 2024 para o de 2023, a Compass de gás, uma queda, mas uma queda pequena, a Moove de óleos crescendo bastante, 19%, a Radar uma estabilidade praticamente, a Raízen caiu bastante devido ao contexto atual, mas é talvez a principal empresa do portfólio, inclusive por EBITDA com certeza é a principal empresa, e eles têm também investimento na Vale, e a sua participação na Vale cresceu aí 6% quando medida pelo EBITDA. Apesar da dívida enorme, quando a gente olha a alavancagem, fica aqui no 2,3 vezes, dívida líquida por EBITDA. Porém, se a gente continuar vendo queda no EBITDA que as empresas do portfólio da Cosan conseguem gerar, essa alavancagem pode se tornar assustadora bem rápido. Então comprar a Cosan é estar comprado na tese de gestão delas, até porque as empresas da Cosan são bastante correlatas, elas têm bastante sinergia. A gente tem a Moove fazendo os óleos, que sendo uma parceria com a ExxonMobil, a gigante dos Estados Unidos, já tem um caminho de vendas lá para os Estados Unidos, mas também fornece direto para os postos operados pela Raízen aqui no Brasil. Tem dentro da Compass, a parte dela de gás natural, vai ter tanto fornecimento e distribuição para casas, tanto para postos, para combustível. Então, mais uma sinergia que eles podem capturar. Então, comprar Cosan é comprar a tese de um portfólio de qualidade, bem gerido, bem organizado e que vai continuar mostrando a qualidade que eles têm mostrado historicamente. Quando a gente vê o crescimento do EBITDA das suas empresas sob gestão, a gente vê que é realmente incrível o quanto eles conseguiram crescer. Muito desse crescimento a partir de 2021 vindo com a Raízen, mas quando a gente olha a Rumo, um crescimento maravilhoso, a Compass, um crescimento maravilhoso, a Moove, também um crescimento bem atrativo, a Radar e a Vale aqui mais novinha porque eles começaram a montar a posição mais recentemente. Tem risco que a partir de 2027 a empresa vai ter um cronograma de amortização que fica mais apertado, então eles têm que estar conseguindo gerar bastante caixa até lá, mas eu gosto muito de todas as empresas do portfólio. E como eu falei no vídeo de análise original da Cosan, é a minha holding favorita. Acho bem mais interessante do que uma Itaúsa, por exemplo, que também tem sua qualidade, também tem boas empresas, mas que é mais um portfólio de investimentos mesmo, sem tanta preocupação de sinergias dentro do portfólio que eles possam capturar através de uma gestão ativa nas empresas que eles controlam. Vou falar um pouquinho da Radar e já conta aqui com 306 mil hectares de terras em outros estados do Brasil, um valor de mercado de 16,3 bilhões de reais, principalmente na plantação de cana-de-açúcar, mas também com uma exposição a grãos e fibras e um pouquinho de outras culturas. Então, uma exposição que perante a Cosan como um todo não vai ser tão grande, mas é interessante, é um bom tipo de ativo. É como ter um pequeno fundo de investimento em terras agrícolas dentro da Cosan e que é mais um negócio que tem sinergia com a própria Raízen. Logo após o lançamento já começamos a subir, chegamos a uma alta de 54,69%, mesmo amargando a queda que a gente viu na Cosan, a gente seguia numa alta de 13% para quem comprou no dia do lançamento do vídeo. Voltamos a subir, dessa vez batemos uns 46% de alta, mas nos últimos meses a Cosan despencou e nós voltamos praticamente para os preços onde estávamos lá atrás. Obviamente, quem comprou aqui aproveitou essa alta, então era um período que não ia estar aumentando a posição, ia estar deixando correr, mas agora que voltou para perto dos preços onde a gente entrou, volta a ficar um pouco interessante de comprar. Mas é uma empresa que não vai pagar muitos dividendos, a gente espera o crescimento das suas operações para daqui a uns anos isso conseguir se converter em dividendos para a própria Cosan, e aí ou ela vai alocar em novas operações ou ela vai distribuir para o acionista. Atualmente ela distribui bem pouquinho, 3,24%, e é mais ou menos isso que a gente consegue esperar por ano. A gente não está falando de uma empresa de dividendos. Quando a gente olha para o PVP dela, são poucos os anos que ela se encontra num PVP tão baixo. Só aqui 2015 e 2011. Dá para considerar 2018 um momento que também teve atrativo, mas são poucos os momentos que a gente consegue pagar tão baixo no PVP da Cosan. E um caso similar aqui no EV/EBITDA. Então, mesmo com toda a dívida líquida enorme da empresa, que aumenta o EV/EBITDA, ela está aqui nos 4,9, um dos momentos mais atrativos
no seu histórico. No último ano, ela gerou um fluxo de caixa livre aqui de 5,9 bi. Vou até estimar uma queda, trazer para 4,2, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano, 10% de taxa de desconto, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. A gente chegaria a um preço justo aqui de R$ 17,29, que é mais ou menos onde eu vejo o seu preço justo mesmo. Ou seja, no momento atual, assim como quando eu lancei o vídeo lá atrás, a gente tem alguma margem de segurança na Cosan. Mas sabendo que é uma empresa que não vai dar muito dividendo, que tem um risco, não é um risco enorme, mas não é um risco muito pequeno. Naturalmente, as empresas consolidadas, com dividendos frequentes, acabam tendo um perfil de risco um pouco menor. Então, por ela ainda ter muito crescimento, ainda ter um ciclo de investimentos grandes, ainda ter uma dívida muito grande, ela ainda tem que ser vista como empresa de crescimento, mas é sim uma empresa muito promissora. E para finalizar o vídeo, no dia 14 de março de 2023, eu lançava o vídeo da Magalu. Naquela época eu esperava que ela já fosse conseguir começar a voltar a dar lucro, talvez mais para o final do ano de 2023. Eu errei feio e a gente teve quase 1 bi de prejuízo no ano de 2023. Agora, no primeiro trimestre de 2024, podem estar dando um sinal de lucro, deram no primeiro trimestre, mas ainda muito pequeno, então não é uma recuperação forte. E com isso, as ações da Magalu já amargam uma queda de 64,57% desde o lançamento do vídeo. Apesar de toda a queda, eu fui bem claro no vídeo que essa era uma empresa de risco bem alto. E, de fato, eu errei na minha previsão da recuperação para ela. E a minha tese como um todo para a Magalu acabou se modificando um pouco, porque eu comecei a ver bastante gente tendo problemas com atraso de entrega. Eu não vi ela conseguindo estabelecer um ritmo de entrega bem acelerado, que era uma das coisas que eu falei no vídeo que eu gostaria de ver. Então ela não correspondeu às expectativas de melhora que eu tinha para a empresa. Apesar disso, vem crescendo seu EBITDA, conseguindo elevar a sua margem EBITDA também, mostrando crescimento nas vendas totais, pequeno crescimento nas receitas bruta e líquida, crescimento no EBITDA, crescimento no lucro bruto e até voltando a dar lucro nesse último trimestre, com um endividamento líquido negativo, uma dívida bruta de 601 milhões, mais uma posição de caixa de 698, um ativo circulante com quase 5 bilhões de reais de diferença para o passivo circulante, conseguindo manter os crescimentos das vendas tanto nas lojas físicas quanto online, expandindo as vendas de terceiros. Apesar de ser uma empresa de varejo, uma empresa muito inspirada no modelo de negócio da Amazon, então um varejo mais digital, por isso que tem o lado de anúncios. Suas outras empresas, né, Netshoes, a Kabum mostrando um crescimento no seu marketplace, dando lucro, Netshoes também, então seus negócios alternativos indo ok. Apenas 6 lojas da Magalu foram afetadas com as crises no Rio Grande do Sul e se encontram fechadas até então, e a gente continua vendo o seu largo ecossistema, que se expande além do Magalu em si, algumas outras lojas online, um lado de conteúdo, serviços financeiros oferecendo até crédito e cartões para os seus clientes, com algumas empresas de logística e algumas de Magalu as a Service, um conceito aí que eles inventaram, mas que é basicamente fornecer os serviços de preparação e entrega para os vendedores do Marketplace Magalu. Eu não vou nem calcular um preço justo da Magalu porque está muito difícil, eu já errei nas minhas últimas previsões, não me sinto confiante de fazer novas previsões. Acho que comprar Magalu é para quem gosta muito da tese. Eu parei de comprar, mas ainda mantenho a posição que eu tinha lá na época. Não vou vender, não planejo vender, se recuperar, vou estar aí para aproveitar, se não, tá tudo bem também. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não esquece de deixar aquele like, bons investimentos e até a próxima!